Evangelho hoje nos lembra o tema da administração. E administrar significa, em primeiro lugar, administrar nossa vida, nosso dia a dia. O tempo, justamente para não termos tempo demais para algumas coisas, tempo de menos para outros aspectos, né? Porque nós somos um todo e precisamos sempre ter essa integralidade. Então, como é bom nós sempre avaliarmos como é que administramos também nosso tempo, nosso dia a dia, nossa vida, justamente para não desperdiçarmos tempo em coisas que são secundárias, mas sempre fixarmos o nosso tempo no essencial, que são as coisas de Deus. A preocupação, no bom sentido, com Jesus e com o seu santo reino, que queremos cada dia nesse mundo construir. Também gostaria de chamar a atenção outro aspecto, elogiado a esperteza daquela pessoa. Se nós usássemos a esperteza para fazer o bem, para sermos filhos da luz, filhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, muitas vezes o ser humano usa a esperteza para as trevas, para o mal, para o pecado, né? Então, que nós possamos sempre refletir também esse evangelho nesse sentido. Por isso, também a pergunta que a gente vai deixar no ar para os nossos irmãos e irmãs que estão em sintonia pela nossa Rádio Aliança é justamente esta: como administro o meu tempo e a minha vida? Queremos refletir em cima disso. Como administro o meu tempo e a minha vida? Ok, então, com essa pergunta, com esse questionamento, né, nós vamos conversar durante o programa de hoje, tomando também. Sempre aconselho que você pegue mais uma vez agora esse evangelho, esse texto, leia mais uma vez com essa pergunta, também faça mais uma vez a leitura desse evangelho e aí então partilha conosco. Você pode fazer isso através do Facebook, também do nosso WhatsApp ou ligando para cá. Nós vamos acompanhar uma música e já retornamos. Nós ouvimos o evangelho de hoje, ouvimos esse momento de partilha aqui com o Padre Jaime, e agora também o convite é para a família Aliança. Então você pode ligar para cá, 33345400. Você liga para partilhar sobre esse evangelho. Também você pode mandar um recado, né, para nós, ali através do nosso WhatsApp. O WhatsApp da Rádio Aliança é 51999975400. Quem tem acesso ao Facebook, está lá então nosso vídeo, nossa live, na página da Rádio Aliança e também na página do programa Nova Evangelização. Você vai lá, curte, deixa lá teu comentário e também compartilha esse vídeo. E assim você está divulgando a palavra de Deus. É uma forma de também sermos missionários, né, de divulgadores. E como eu dizia ontem, é um momento que nós temos de usar as mídias a nosso favor, né? A gente fala muito assim que tem coisa ruim, a internet, e às vezes falamos isso, tem muita coisa, mas tem muita coisa boa, né? E nós temos que ser os causadores disso, né? Espalhar, botar notícia boa, botar coisas boas, né? Usar o Facebook, o WhatsApp para divulgar coisas boas, né? Anunciar coisas boas, falar das coisas boas, né? Deixa as notícias ruins para lá, né? Vamos falar de coisa boa. Usar, então, né, esse instrumento que está aí, né, usarmos eles para também falar de coisas boas. Até quando a gente encontra, Kátia, pessoas também no dia a dia, né? Sempre falar das coisas boas, das coisas de Deus, né? Porque as coisas ruins o ser humano vai logo percebendo e sendo comunicado, né? Agora, as coisas boas, sim, essas vão evangelizando e vão criando raiz, vão criando consistência, né? E é isso que o mundo precisa, né? Falarmos sempre das coisas de Deus, das coisas boas, né? Os valores, os princípios que Deus nos traz, a igreja nos apresenta, os nossos familiares também nos ensinaram, né? E está dentro daquilo da pergunta que o senhor fazia, né? Como administro o meu tempo e a minha vida, né? Tá, uma das formas de bem administrar é usar bem o meu tempo para o bem. Sem dúvida. Né? Usar o meu tempo, ou seja, o meu tempo para fazer o bem, para falar do bem, anunciar o bem, mas também ter esse cuidado de cuidar do outro, né? De fazer também pelo outro, né? Sim, sem dúvida, no campo da caridade, né? É por aí muito caminho, né? E aí sempre vamos ser devedores a Deus e ao próximo, né? Então precisamos sempre fazer o bem em cada situação, e sempre encontrar no próximo o rosto do próprio Cristo.
E isso deve ser sempre uma marca nossa no dia a dia, né? Encontrar Jesus nos irmãos e irmãs. E por isso a gente também sempre deve ter o respeito com o próximo, sempre deve ajudar o próximo. Por quê? Porque encontramos nessa pessoa o rosto do próprio Cristo. E isso significa viver também o batismo. Ser bom filho de Deus, ser boa filha de Deus no mundo de hoje. Quando a gente procura viver, construir uma sociedade fraterna, cristã, como diz o Papa Francisco, uma cultura do encontro, da fraternidade que precisamos sempre ter presente, né? É verdade. E, essa questão da administração que fala o texto bíblico, hoje, que o senhor também nos questionava, da administração do tempo, como nós precisamos, eu acho que a palavra é organização, né? Precisamos organizar o nosso tempo para poder organizar a vida. Sem dúvida. Porque às vezes a gente meio que se perde, assim, se eu não tenho se eu sou desorganizado, o tempo passa muito rápido, e a minha vida também acaba desorganizada. Como nós precisamos nos organizar, né? Ter o tempo certo, o horário certo para organizar as coisas, né? E gastar bem, né? Gastar bem esse tempo. Isso, e no fim do dia, quando a gente faz uma avaliação do dia, as atividades que a gente teve, a gente viu como tivemos bastante função naquele dia, né? E graças a Deus sempre dá certo, né? Porque o que é de Deus sempre prospera, sempre cresce, né? Então, é muito importante saber administrar nossa vida, o nosso tempo, né? E sempre ter um grande amor à vida humana. Ontem já estava dando uma olhada na novena de preparação para o Natal, elaborado pelo nosso Regional Sul 3, da CNBB, do Estado do Rio Grande do Sul. E o tema muito interessante, né? Renova o amor à vida humana, nesse sentido, né? É sempre encontrar na vida humana esse bonito sentido de viver, de estarmos aqui. É evidente, temos dificuldades, temos desafios, mas como é bom viver, como é bom estar nesse mundo, né? Então, eu acho que administrar a nossa vida também significa isso, ter uma autoestima boa, um amor à vida humana. É verdade, é verdade. É interessante ali, quando fala do evangelho, desse administrador, porque primeiro, alguém falou, né? O administrador foi acusado de esbanjar os bens. Alguém, então, foi lá e falou para o patrão, né? E ele vem tomar satisfação. O que eu ouvi dizer a teu respeito? Então, me presta contas, né? Então, me presta conta de tudo isso. E aí ele tem uma atitude tão interessante, né? Que ele começa a pensar, tá aí, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho força para cavar, eu tenho vergonha de mendigar, o que eu vou fazer? Ele tem uma ideia, né? Uma ideia que ele começa a chamar as pessoas pensando no futuro, né? Ele começa a pensar no futuro, ou seja, ele realmente era um bom administrador, porque ele tinha a visão, né? Sim. Mas é interessante a esperteza, porque ele usou isso, né, a esperteza, a inteligência, né, pensando no futuro dele, de ficar resguardado, mas cometendo algo errado. Sim, sem dúvida. Fazendo algo errado. Ele usa a esperteza para o negativo, né? Para o negativo. E devemos sempre usar a esperteza para a luz, para a esperança, para o positivo, né? Então, nesse sentido, por causa disso, essa esperteza deve ser algo que nós devemos usar para o bem, né? Sempre porque depois ele é elogiado pela esperteza, não pela maldade. Né? Tem todo esse lado também, né? Tem uma passagem bíblica que fala de ser espertos como as serpentes. Astutos. Astutos, não é? No mundo nós precisamos ser assim, né? Espertos, astutos, para perceber também as coisas que estão ao nosso redor, né? Sim, pedir muito ao Espírito Santo o dom do discernimento, né? É verdade. O Papa Francisco usa muito na prática, no dia a dia, o discernimento, né? Ele trabalha muito isso. Aliás, hoje nós precisamos de discernimento o tempo todo, né? Sim, até por causa também os padres jesuítas têm muito... Nesse sentido, Santo Inácio de Loyola, como o Papa Francisco é jesuíta, né? O Santo Inácio de Loyola tinha muito essa questão de discernimento, trabalhava muito isso também, né? Então, nós sempre pedirmos ao Espírito Santo que ele nos dê esse dom do discernimento, né? Para distinguirmos entre o bem e o mal, entre as situações da vida, né? E poderíamos também fazer uma aplicação
para concreta, Kátia, desse evangelho de hoje é justamente nesse sentido, assim, aquela outra passagem bíblica, os dons, os talentos, nós usarmos os dons e os talentos que Deus nos deu para o bem. Uhum. Quantas pessoas, infelizmente, não usam para o bem os seus dons, os seus talentos, né? Então, queremos sempre usá-los para que Cristo seja cada vez mais conhecido e amado, né? Então, administrar também nossos dons, nossos talentos em favor das criaturas humanas, para a promoção do ser humano. Isso mesmo. Nós temos aqui algumas pessoas que estão participando, padre, quero começar também a dar um retorno. Henry Schneider diz, bom dia a todos, sua bênção, padre. As cortinas dos meus olhos se abriram e vi que eu existo. Deus seja louvado. Também aqui a Salete, dando bom dia a toda a família Aliança, a Rita Maria também, pedindo sua bênção. A Veridiana também, dando bom dia. Aqui ainda a Kátia Simone, ela diz, o patrão não elogiou o administrador pela fraude, mas pela esperteza. Isto. E nós devemos empregar na prática do bem, pelo menos o esforço que os maus empregam para fazer o mal. É isso que o senhor estava falando, Sim, né? sem dúvida. Então, fazermos sempre o bem, e não importando a quem, né? E sempre encontrando no próximo o rosto do próprio Cristo. Isso é, penso, um aspecto muito importante, né? Porque é o bem para nós e para o outro. Sim. Também. E ali ele pensou só no bem dele. É interessante, quando a gente faz o bem para o próximo, esse bem também vem para nós, né? Nós também somos contemplados da parte de Deus nesse sentido também, né? Deus nos ampara, Deus nos protege, né? E nos dá sempre essa felicidade, porque a nossa vida tem esse significado de estar a serviço de Deus, a serviço do próximo, a disponibilidade, né? E se nós olhamos a Sagrada Escritura, a Nossa Senhora, como foi disponível, muitas vezes não entendia os planos de Deus, mas ela se colocava à disposição dos planos divinos, né? Então ela é esse bonito testemunho para nós também, né? Maria Santíssima. O eis-me aqui, não importa o que vai acontecer, né? Deixa eu ver se tem mais algumas por aqui. O Beto Duarte dizendo belas palavras, Padre Jaime. Isso, um abraço ao Beto aí. Obrigado. Também aqui a Maria José diz, bom dia, família Aliança, sua bênção, Padre. Peço oração pelos meus familiares e amigos que estão adoentados. Vamos colocar a Maria José depois também todas essas intenções, né? Toda a família Aliança. Logo mais também no nosso momento de oração, nosso momento de bênção. Você pode continuar enviando ainda as suas intenções, seus pedidos, e também, especialmente, partilhando conosco esta palavra. É bom a gente poder falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre esse evangelho. Aquilo que, para mim, foi importante, aquilo que me marcou quando eu ouvi, tanto o evangelho quanto as palavras do Padre Jaime. Também ele deixou uma pergunta para nós meditarmos, né? Como administro o meu tempo e a minha vida? Então, medita sobre isso e também partilha conosco. Então, aí as páginas, né, da rádio, também a página do programa Nova Evangelização, ou ainda você pode mandar o seu recado através do nosso WhatsApp, que é 51999975400, e também ligando para cá, 3334-5400. Você pode mandar seu recadinho.